questão que envolve Rússia e Ucrânia é muito mais complexa do que se possa imaginar. Apesar de ter iniciado agora, de fato, a invasão russa do território ucraniano, essa invasão aconteceu no dia 24 de fevereiro, às 5 horas da manhã, no horário ucraniano, é uma questão que vem de muito tempo. Para a gente compreender isso, é necessário entender que Rússia e Ucrânia fazem parte da mesma etnia, são ambos eslavos. E também é necessário entender que as relações que envolvem esses países são muito marcantes, são muito fortes e muito antigas. Para vocês terem uma ideia, é muito provável que a população russa que nós conhecemos hoje tenha se originado na Ucrânia, em Kiev, os chamados russos de Kiev, ainda durante a Idade Média. A Ucrânia nunca foi um país independente, ou melhor, nunca havia sido um país independente até o ano de 1991. Pertenceu durante muito tempo ao Império Russo e depois de 1917 pertenceu à União Soviética. E em 1991, com a desagregação do bloco socialista, a Ucrânia, através de um plebiscito, vota esmagadoramente pela saída da União Soviética, o abandono do socialismo e o nascimento de uma nação independente, de um Estado-nação, o Estado ucraniano. A Ucrânia fez durante muito tempo parte de uma aliança militar chamada Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia começou em 1955 e durou até 1991. O Pacto de Varsóvia era, como havia dito, uma aliança militar dos países socialistas, que tinha por objetivo uma ajuda bélica caso algum país fosse atacado. E o Pacto de Varsóvia, mais do que esse objetivo de atacar aqueles que o atacaram, mas tinha como objetivo também fazer frente à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN, que era o Pacto de Varsóvia, a versão capitalista, que havia sido criado inclusive antes, em 1949, continua a existir ou continuou a existir até hoje. A partir de 2004, a OTAN começou a anexar em seus quadros ou a convidar países que outrora faziam parte do Pacto de Varsóvia, como o caso de Lituânia, Estônia, Letônia. E desde essa época, do início do século XXI, a OTAN havia feito convites sucessivos para a Ucrânia também aderir a essa aliança militar. A Ucrânia, que nesse momento era governada por governos pró-Rússia, muito vinculados à Rússia, nunca aceitou. Isso começou a mudar a partir de 2014, quando o último governante ucraniano pró-russo caiu, foi deposto do poder, e aí desde então, desde 2014 até 2019, quando foi eleito o Volodymyr Zelensky, o atual presidente da Ucrânia, as negociações para a entrada na OTAN, elas aumentaram significativamente. Acontece que a Rússia nunca aceitou essa entrada da Ucrânia, pois entendia que a Ucrânia era parte de um modelo russo, parte de uma Rússia histórica. Isso é muito importante para o presidente Vladimir Putin, presidente da Rússia. Nesse aspecto, então, é necessário compreender, nesse quadro geral, que dentro da Ucrânia nós temos dois grupos. Um grupo pró-Europa, que fica mais no lado ocidental da Ucrânia, portanto no oeste ucraniano, onde está a capital Kiev, e o grupo mais ligado à Rússia, mais ligado à cultura eslava, que é marcadamente lembrada pelas cidades de Donetsk e de Lugansk, também chamado de Luhansk. Então, esses dois grupos, eles marcam uma divisão muito forte dentro do país. O grupo europeu tem interesse de fazer a Ucrânia se tornar um país da União Europeia, um país da OTAN e um país muito mais vinculado às questões ocidentais. Já o lado oriental está muito mais vinculado à questão da Rússia, aos interesses russos, à cultura russa e assim por diante. Esses dois grupos estão em constantes embates internos, tanto que dentro da Ucrânia existe, principalmente nas cidades de Donetsk e de Luhansk, grupos separatistas,
que tem interesse em criar um novo país nessa região, país esse que teria muito mais características eslavas. Vale a pena aqui fazer um parênteses, um adendo. A palavra escravo que nós temos hoje em dia vem de eslavo, tanto é que em inglês escravo é slave. Por que isso acontece? Porque durante boa parte do período medieval, a maioria dos escravos europeus eram eslavos. Então, de fato, existe uma certa relação ao longo da história que separa os eslavos do restante dos povos europeus, germânicos, ou italiotas ou latinos, e assim por diante. Voltando então aqui a falar, fechando esse parênteses, então existe um grupo que sempre esteve, sempre entendeu como um grupo separado do restante da Europa. Acontece que desde o final do ano passado, 2021, o presidente ucraniano demonstrou fortemente a necessidade e também fortemente o desejo de fazer a Ucrânia entrar para os quadros de signatários da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. E isso gerou um grande problema, porque dessa forma, caso Ucrânia, o país inteiro, e quem determina é Kiev, a parte pró-Europa, caso a Ucrânia entrasse na OTAN, a Rússia perderia um grande aliado e, mais do que isso, perderia sua influência no leste europeu, tendo mais um país, porque já tem a Polônia, a Estônia, a Letônia, Lituânia, né? Todos esses países que já fazem parte da OTAN. A perda da Ucrânia representaria mais do que a perda do domínio sobre aquela região também, a perda significativa de um território histórico para os russos. Diante disso, no dia 21 de fevereiro, ou seja, há poucos dias atrás, uma segunda-feira, o presidente Putin, presidente da Rússia, declarou Donetsk e declarou Luhansk cidades independentes, ou seja, reconheceu a independência dessas duas cidades muito ricas, industrializadas também, é importante dizer isso. E isso gerou uma grande crise diplomática. E por que isso gerou uma crise diplomática? Ora, era uma nação estrangeira reconhecendo e passando por cima de determinações locais. No dia 24 de fevereiro de 2022, o exército russo entrou dentro do território da Ucrânia. Isso marca, sem sombra de dúvidas, a maior crise militar e diplomática da Europa desde o dia 1º de setembro de 1939, quando a Polônia foi invadida pelos nazistas. Desde então, nós não tivemos, ao longo de toda a história europeia, uma crise tão grande quanto essa. Acontece que quando Rússia invade a Ucrânia, Rússia inicia uma guerra somente contra a Ucrânia, pois a Ucrânia ainda não virou signatário da OTAN. Dessa forma, os países europeus que fazem parte da OTAN e também americano, no caso do Canadá e dos Estados Unidos, eles não podem automaticamente declarar guerra à Rússia. Poderiam se a Ucrânia já estivesse fazendo parte da OTAN, fazendo parte da aliança. Essa crise, ela tem problemas mundiais. E o que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil faz parte do BRICS, essa aliança comercial que envolve o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Quando inicia uma guerra envolvendo a Rússia, o Brasil acaba sendo, de alguma forma, muito afetado por isso, justamente por conta das sanções econômicas que o mundo já está colocando na Rússia. Como o restante do planeta não pode entrar em guerra contra a Rússia, até porque a Rússia é o segundo maior exército do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e a Rússia tem como aliado o terceiro maior exército do mundo, que é a China. E lembrando também que a Rússia é um país, é uma nação, do ponto de vista beligerante, é uma nação com armas nucleares, então uma potência nuclear. Os outros países, então, acabam empregando sanções econômicas, ou seja, fazendo com que bancos russos não possam fazer empréstimos, empresas russas não possam comprar commodities de outros países,
ou ainda vender para outros países. É o que está acontecendo e o que foi informado na quinta-feira passada, à noite aqui no Brasil. A Ursula von der Leyen, que é a presidente da União Europeia, colocou isso claramente, dizendo que a Rússia sofreria graves sanções caso não recuasse. E, pelo que tudo indica, não recuará. Os Estados Unidos também, na tarde de quinta-feira, dia 24 de fevereiro, também apresentou algumas sanções. Mas essas sanções não são mundiais, é necessário também dizer isso. Por quê? Porque uma sanção a nível global tem que necessariamente passar pela ONU. E a ONU tem 5 países que nós chamamos de membros permanentes do Conselho de Segurança. Esses países, chamados de membros permanentes do Conselho de Segurança, eles têm direito a veto a qualquer tipo de resolução, qualquer tipo de determinação que envolva as Nações Unidas. Quem são esses 5 países do Conselho Permanente? A saber, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e China. Então, se a Rússia disser não, é não, porque tem poder de veto. Mas a Rússia é a grande produtora de petróleo, é uma grande produtora de petróleo e uma das maiores produtoras de gás natural do planeta. Então, a Rússia já está agindo também de uma forma de fazer sanções para com a Europa. A Europa precisa muito do gás natural russo. E também tem um outro problema, que a Ucrânia é chamada também de celeiro da Europa. Parte significativa dos cereais que são exportados para o mundo vem da Ucrânia e da Rússia. Então, quando esses dois países estão em guerra, isso vai gerar também um grande problema no abastecimento de cereal do planeta todo, fazendo com que o seu pãozinho fique mais caro, fazendo com que a sua gasolina fique mais cara também. Então, é uma crise que, belicamente falando, nesse momento envolve apenas Rússia e Ucrânia. No entanto, do ponto de vista global, afeta o mundo todo, inclusive o nosso país, o Brasil. Só para concluir aqui, nós não sabemos quanto tempo vai durar esse imbróglio, nós não sabemos quanto tempo a Rússia continuará dentro da Ucrânia, nós não sabemos exatamente se teremos outros países envolvidos, mas o que nós podemos saber claramente é que essa guerra trará consequências marcantes para o resto do mundo. Muito obrigado.